talvez você esteja naquele momento de qual escola escolher, ou então se eu vou mudar de escola, para qual escola que eu coloco. Bom, hoje eu vou deixar 3 critérios aqui para te ajudar a escolher uma escola. Tais critérios vão estar respeitando e seguindo a visão de respeitar o processo cognitivo, emocional e o físico da criança. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, nesses 10 anos aí de sala de aula, alguns eu fiquei como diretor pedagógico, então recebi as famílias na escola e tal, para apresentar também. E eu via ali aquele desespero de tipo, preciso achar uma escola para meu filho, tô preocupada, que faz parte, todo pai vai ter preocupação com isso, né? O filho tá saindo ali da sua guarda ali. Enfim. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: qual escola, de fato, tá respeitando a fase que o seu filho tá passando? E aí eu entro nesses 3 critérios que vão estar separados nos ciclos de 7 anos. Porque, por exemplo, de 0 a 7 anos, a gente está passando por uma fase de amadurecimento. De 7 a 14, outra fase. 14 a 21. E para o adulto também, de 21 a 28 e 28 a 35, a gente tem essas fases, esses ciclos. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre esses ciclos de desenvolvimento. Mas, vamos lá. Começando pela criança de 0 a 7 anos. Prioridade dessa fase. Cara, 0 a 7 anos é a fase do desenvolvimento do corpo físico. Então, a prioridade deveria ser, ou seja, eu não estou falando aqui para defender metodologia, pedagogia, né? Enfim, não, eu quero separar bem isso, deixo bem claro, tá? Não estou defendendo isso. O que eu quero falar é o seguinte: é o que o corpo físico da criança, cognitivo e emocional precisa, tá? Vamos, vamos focar um pouco só em ciência aqui, tá? Então, o que essa fase precisa? Desenvolvimento do corpo físico. Então, ela precisa de uma rotina que estimule ela a estar tá brincando, a estar se movimentando. É isso que vai fazer com que a manivela do cognitivo comece a trabalhar. Ela não precisa ficar trabalhando o cognitivo nessa hora. Esse momento precisa respeitar. Então, tipo, mas ela vai só brincar, 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 brincar. Não é só brincar, 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 brincar. Porque, na verdade, a rotina ela tem que ser organizada de uma forma onde, claro, eles vão aprender algumas coisas, algumas cores, talvez. Eles vão aprender a pintar, e aí vai mexer com a coordenação motora fina também. Mas eles precisam sim brincar bastante e que a aula seja também levada, né? Ou seja, é uma rotina leve. Precisa de uma escola que tenha uma rotina leve. Se a rotina for pesada, como assim uma rotina pesada? Uma rotina com conteúdos. Isso vai ficar muito complicado para a criança. Por quê? Porque quando a gente fala de conteúdo, a gente precisa muito do sistema nervoso, tá? E aí? A questão é que o sistema nervoso da criança só está pronto aos 7 anos. Entendeu? Então, é por isso que a gente não fica exigindo. É claro, não, mas ele é muito inteligente, ele dá conta. Não estou falando que ele não vai dar conta. Não tem a ver com dar ou não dar conta. A questão é, imagine um carro onde ele tem um limite de peso e você começa a botar muito, muito peso. Com o passar do tempo, a sua suspensão do teu carro, ela vai começar a quebrar com mais facilidade, mais rápido do que uma pessoa que não coloca tanto peso no seu carro. Então o que acontece? A partir com o tempo, a conta chega. Então, essa fase é isso. Ela precisa do brincar livre e brincar livre ela tem algo muito interessante, porque ela acalma o sistema nervoso. Então, problemas emocionais que a criança tem ali no dia a dia, que faz parte da vida, tá? Não tô falando nada demais não, mas qualquer problema que acontece, é para isso que serve o brincar livre. Ou seja, não só isso, não só o desenvolvimento do corpo físico, mas também alivia o sistema nervoso. Então, resumindo, nessa fase, ela precisa do desenvolvimento do corpo físico, a rotina precisa ser leve, leve com relação a não ter muito conteúdo, mas sim focar no desenvolvimento do corpo físico, atividades também que envolvam movimento, e uma boa rotina, claro, também, porque eles se organizam muito com a rotina. E isso vale até principalmente para casa. E ainda mais na casa, porque ele é muito esponja, ele suga muito o ambiente, a forma como o ambiente age, reage, e ele vai aprender. Se o ambiente grita, ele vai gritar. Se o ambiente é de bater, ele vai bater. E isso vale tanto para casa quanto para a escola. Então,
É importantíssimo pensar isso porque ela reproduz muito o que está acontecendo ali no seu meio. Ela precisa da organização e, principalmente, ela precisa muito da figura adulta ali como referência e como base para ela. Segundo aspecto seria para as crianças da idade de 7 em diante, 7 a 14 anos. É importante que tenha um olhar, ou seja, um olhar mais humano. É importante que tenha um professor que esteja ali acompanhando a turma, pelo menos assim, até o quinto ano, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Essa fase ela é marcada pelos sentimentos, por sentir. Então, não é à toa que eu tenho um vídeo aqui falando, ou dois vídeos, se eu não me engano, falando sobre o Rubicão. É um termo usado, só que é uma crise que acontece entre os 9, 10, 11 anos ali, varia, né? E, e ele entra numa crise onde ele começa a entender que o mundo não é tão belo quanto ele achava que era. E ele começa a ver as falhas do adulto, ele começa a ter um pouco mais de noção sobre a morte. E isso é igual você lembrar, tudo que você passa pela vida que é algo novo, um trabalho novo, se mudou, ou enfim, coisas que acontecem, a gente fica meio assustado porque a gente não está acostumado a lidar. Então com a criança a mesma coisa. Então essa fase ela é marcada um pouco exatamente por isso, pelos sentimentos. Então precisa muito que um adulto ali, e principalmente o professor nesse caso, ele esteja um pouco voltado também para o aluno. Não é que está ali presencialmente e tal, do lado a lado e tal, mas assim, que tenha um olhar. Porque se a escola é mais focada em matéria e em conteúdo, é, com certeza seu filho não vai estar tendo esse olhar. Pelo contrário, seu filho vai ser só um número da chamada ali. Então, meu conselho seria isso, uma escola que ela tenha um pouco mais desse olhar. Na verdade, o primeiro, esse e o próximo, agora o último que eu vou estar falando, estão tudo na mesma via. Mas vamos lá, continuando. O terceiro e último aspecto. O terceiro é o que o pessoal fala da aborrecente. É, bom, é porque assim, é muito complicado, né? Nessa fase já começa o pensamento crítico. Então ele já tem mais capacidade crítica ali, ele começa a desenvolver isso. Então, o que acontece? Engraçado. A criança, inclusive, não reparem muito a minha voz não, porque eu tô bem resfriado aqui, por isso que a voz tá meio anasalada. Mas, engraçado. A criança começa a andar, a gente já sabe que ela precisa da ajuda do adulto para estar andando. Quando a criança é pequenininha. Então, tem algumas fases que a gente já sabe. Só que o adolescente, ele também tem essa fase, só que a gente não quer ter paciência. Né? Na verdade, até com a criança pequenininha, a gente também não quer ter paciência, né? Ninguém, hoje em dia, negócio de paciência, hoje em dia, misericórdia. Então, pô, eles estão desenvolvendo um pensamento crítico. E, ou seja, se uma criança está aprendendo a andar, ela vai tentar andar. Se ela está nessa fase de tentar andar, de descobrir, ela vai fazer isso. Ou seja, o adolescente, ele não está nessa fase, ele está na fase de pensamento crítico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criticar. Se é a área que está sendo trabalhada nele nessa fase dele, é essa área que ele vai estar trabalhando. Então, o que ele precisa? É importante que a escola tenha essa coisa do diálogo, de sentar em roda, de trocar opinião, de fazer algumas discussões, de botar as opiniões na mesa, sabe? Na verdade, isso é importantíssimo para todo mundo, até pelo fato também do jovem não ficar guardando muitas coisas. Né? Hoje a gente tem o caso do bullying, e tem, infelizmente, jovens que também se suicidam, até porque o acesso à internet faz com que ele compare e um adolescente que ainda não tem ali seu senso crítico formado, ele não consegue desfazer essa conexão entre quem tem aquele tipo de vida e ele não tem, e que às vezes aquela pessoa que está mostrando algo também não está vivendo aquilo que ela está mostrando, né? Então, é uma série de coisas que hoje em dia, infelizmente, é mais complicado, né? O excesso também de informação. Então, a escola precisa disso. Mais uma vez, se a escola só foca em conteúdo, só foca aí, o negócio é passar pro vestibular e o resto que se lasque, é muito complicado. Você não consegue trabalhar ali qual é a opinião dele, como é que ele pensa. Porque aí o que acontece? Ele vai, passa, excelente aluno, passa e tal, mas na hora de lidar com as pessoas, com o social, ele não sabe porque ele não foi treinado antes. Então, talvez você pense, mas aí como é que faz? Ué, a matéria ela só precisa ser trabalhada de uma forma onde haja diálogo. Simples assim, não vai deixar de ter matéria, não vai deixar de ter nada. Vai continuar, até porque toda escola é obrigada a seguir a BNCC. Então tem escolas que têm esse tipo de estratégia que eu estou falando
eu tava como diretor pedagógico e professor de uma escola Waldorf, que é totalmente diferente de uma escola tradicional e até das outras, e tem esse olhar humanizado. Então, tudo bem que era até o quinto ano só. Bom, esses são os três aspectos. A questão é, cara, se você tá só preocupado com uma escola que tenha uma aprovação alta em vestibular e tal, e você quer, e até mesmo que a criança seja pequena, você quer que ela seja lá já alfabetizada, você quer matéria e tal. Se você seguir as minhas instruções, vai ser bom pra criança, mas você vai ficar agoniado. Então, assim, eu tô colocando aqui, tem vídeos meus explicando sobre a neurociência, os processos, o porquê que eu defendo essa minha visão aqui. A maioria dos meus vídeos vão estar falando sobre isso, sobre o porquê de respeitar, que em base em si o que eu quero trazer vamos respeitar as fases que as crianças estão passando. E não estou falando de não trazer matéria, pelo contrário, a gente vai trazer a matéria, só que é só trazer a matéria e adaptar para a fase, que aí na medida que você faz isso, a criança ela consegue aprender, só que de uma forma muito mais eficaz, porque ela vive, ela traz para dentro aquela matéria e talvez aquela matéria também consegue trabalhar ele de dentro para fora. Bom, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, vai me ajudar bastante. Se você tiver alguma sugestão para dar, pode deixar aqui também nos comentários. E espero que eu tenha ajudado e trazido um pouco de clareza aí, tá? Diante da minha opinião, diante do que eu estudo e diante do que eu defendo, que eu acho, né, que é melhor. O que eu defendo é a criança. Então, eu tô trazendo minha opinião honesta e sincera aqui. Até o próximo vídeo.